Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. O primeiro foi o Celso Zelt, É verdade. que ficou ali comigo, com o Léo e com o Nicola. E O aí dia que ele comentou que o Ganso não jogou, assim. Cara, foi dia do a meu gente falou com ele aniversário, aqui. foi dia do meu Ele aniversário. contou essa história Ele pra contou, gente. foi dia do meu aniversário. Ele falou isso. Ele falou, Muito puta. bom, velho. Não, mas não foi culpa dele. Não, ele explicou pra nós. Ele foi, explicou. Foi. Ali, assim, ali foi uma coisa que foi uma responsabilidade muito maior minha. Não que tenha sido uma... Eu não acho que foi uma culpa, não acho que eu tenha sido o culpado. Não, foi coletiva a parada. Mas não interessa. Não Não é interessa. que foi coletiva. Eu sou apresentador do programa, a responsabilidade é minha. Eu chamei... Não teve essa, mas foi você que falou isso, você que falou aquilo. Não interessa. Eu sou apresentador, eu tenho o ônus e o bônus da história. Ou o bônus e o ônus. E naquele momento a responsabilidade foi minha. Até foi curioso, eu não sei se o Celso contou isso pra vocês, mas foi logo o primeiro torneio que Foi a Sul-Americana, Era uma o jogo do Sul-Americana, Flu no isso. DAZN, não é? Então, mas Que foi não passava, foi a primeira vez que não passava. É. Hoje a gente já tá acostumado com essa coisa de onde vai passar. Tal. Ali foi o primeiro jogo que, assim, não passou em lugar nenhum. Mas por que você fala que a culpa é sua? Você colocou ele vendido no lance ali? Como é que... Por quê? Porque... Porque eu não lembro exatamente do... Eu tentei resgatar, o dia que ele veio aqui, eu tentei resgatar o vídeo, eu não achei o vídeo, mas eu então. achei várias matérias que só tinham a aspa do Zelt ali, contextualizando o jogo, comentando sobre o Ganso. Mas Não, então ele conte o também que não aconteceu. Comentou, cara. É que aí eu vou explicar pra vocês. A gente de manhã tava fazendo ali a reunião de pauta, o que vai ter no programa, e a gente fez, isso, aquilo. Aí chegou um momento, não esquece que teve jogo do Fluminense de ontem. Né? Teve jogo do Flu ontem, assim, e não fazia muito tempo que o Ganso tinha chegado no Fluminense, né? Sim, tinha acabado de chegar. Mas era uma sequência que o Fluminense não tava bem, assim. E aí foi um tema, como naquele momento era um jogo que não tinha passado e a gente por estar aqui não ter visto, não ter ido ao estádio para assistir, discuta um tema genérico sobre o Fluminense. E era assim, o Fluminense não tá embalando, tem a ver com o Ganso, entendeu? Foi esse o tema. Vocês pensaram sobre isso. Coisa mais aberta, né? Era um tema mais aberto. Mas é claro que a gente ali, porque um pouco antes a gente tinha a apresentação e o Ganso não estava nem inscrito na Sul-Americana. Então faltou essa questão o jogo de ontem não teve nada a ver porque o Ganso não... Faltou esse parênteses só esse asterisco. Exatamente. O Ganso não tá jogando bem. Exato, entendeu? Faltou isso. Não estamos porque quem ouve a repercussão, qual foi? Os caras comentaram o Ganso. Não foi que o Celso Zelt chegou lá no ar e falou assim... Cara, aquela bola que o Ganso pegou, se ele tivesse feito isso, não foi que ele falou isso, entendeu? Só que aí o que ferra a vida ali da gente? O print. Porque entrou no GC assim, má fase do Fluminense tem a ver com o Ganso? Total, velho. É isso. Então eu fiz a pergunta, a pergunta nesse sentido, má fase do Fluminense tem a ver com o Ganso? A gente já pode responsabilizar, mas faltou essa questão apesar dele não ter jogado ontem. Ou a pergunta seria... Ou a pergunta seria, o Ganso, correta, o Ganso é capaz de fazer o Fluminense sair da má fase? Sim. A discussão deveria ser essa. Deveria ser essa. Entendeu? E eu, como apresentador, não fiz a pergunta certa. Por isso que eu falo que a responsabilidade é minha. E aí eu joguei essa. E aí veio o print ali do GC. Isso, entendeu? Só que aí, o Celso começou a falar, não sei o que, naquela época a gente falava muito no Twitter na hora. Monitorando. Né? Na hora, assim. Aí na hora, na hora, eu joguei a pergunta e já olhei aqui, já veio um assim, não, mas o Ganso não jogou ontem. Aí na hora eu me liguei, é verdade. E na hora eu já tirei do Celso, Celso, só lembrando que não jogou ontem e tal, e demos uma volta ali na situação. Teve essa correção logo depois. Teve. Ele não... Teve essa coisa assim de assim, o comentário dele da maneira ampla deve ter demorado, cara, acho que uns 30 segundos. Não deve ter sido mais que isso. Só que, pumba, bateu o print. E aí, quando bateu o print... E corta também, né? Corta a correção, corta tudo e dá...
Que vende é o erro, né? Não, e aí, tipo, eu acho que o próprio Ganso, na época, postou a foto, assim. Nossa. Pô, olha o que os caras estão falando, Ah, tá? essa eu não lembrava. Foi. Aí que repercutiu. Caralho, Que aí, velho. cara, o jogador do próprio jogador postou. Caralho, Aí é foda. velho. Aí foi pá, e foi uma enxurrada. E era dia do meu aniversário e dia do aniversário do Celso. A gente fazia É, aniversário ele no mesmo falou dia. isso. Ele falou. Falou. Então, tanto que todo dia 27 de fevereiro Ele a gente lembra disso. desse. A gente lembra disso. A gente falou, pô, isso aí vai ficar pra nossa vida eternamente. uma Ainda mais na puta. figura dele. Então, assim, não é que foi. Tudo bem, hoje ou na época ficou muito assim, pô, os caras comentaram. Não é que comentou o jogo. Ele não falou isso. O Ganso jogou mal, chutou a bola errado, deveria ter fechado. Não, ele não falou isso. Era uma discussão genérica, mas caiu esse print. Aí o programa era leve e no dia seguinte a gente fez uma brincadeira. Como é que a gente vai sair dessa? Porque, tipo, caiu um avião. Imagina isso, né? Foi um erro que não deveria ter acontecido, não deveria ter ido pro ar como foi. Como é que a gente vai sair dessa? Aí eu com o Vagninho, lá o dirigente, o editor do programa, que hoje é um dos diretores lá da ESPN, a gente, cara, o que a gente vai fazer e tal? Pô, a gente tem que fazer isso, aquilo e aí, pede desculpas, não pede, explica que não foi isso que a gente falou pra quem não viu, tal, como é que vai ser? Aí a gente falou assim, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai montar uma lista de jogador, e aí você já começa o programa fazendo chamada oral de quem jogou e quem não jogou no dia anterior. Pra ver se os caras estão por dentro de tudo e se a gente pode discutir tal jogador ou não. Aí a gente abriu o programa assim, com uma lista, sei lá, colocamos uns 10 jogadores. E entre esses jogadores, uns que tinham jogado naquela noite, outros que não tinham. E aí a gente fez tipo uma chamada oral. Desse pode falar? Pode. Desse pode falar? Não, tá suspenso. Então não vamos falar, tal. Então Fez uma piada com... fez uma Pô, piada com a, Com a entre aspas, ali, situação. com aquela... Maravilhoso. com aquela